Deixa eu te contar uma história engraçada, vai. Eu gosto de contar essas piadas aí, porque isso é verdade, que eu vou te Vai. contar a verdade. Tinha um deputado americano chamado George Aiken. Esse cara já morreu. Morreu há pouco tempo, morreu muito velho, quase 100 anos. E ele é deputado na época da Guerra do Vietnã. E alguém chegou pra ele e contou a história do Vietnã. Falou: deputado, é o seguinte. Tá morrendo americano pra caramba nessa guerra. Em 1968 morreram 16 mil americanos no Vietnã. Tá morrendo americano pra caramba, a gente não sabe o que vai fazer. Ele falou, cara, é fácil, declara a vitória e vamos embora. Essa frase ficou famosa, Igor, é do George Aiken. Uhum. Declare vitória e vamos embora. O problema do Trump, ele quer declarar vitória, mas ninguém vai acreditar, cara. Como é que você vai declarar vitória se os caras estão segurando Hormuz, cara? E ainda por cima, é verdade. E hoje fica mais difícil ainda, né? O Trump, ele é bastante habilidoso em usar as redes sociais, inclusive, e as tecnologias de comunicação que a gente tem hoje, para tentar emplacar as próprias narrativas. E como a gente estava conversando antes, veio funcionando no papo do petróleo, contando a mentira. Ele gosta de atacar no fim de semana. Que é né? pro mercado abrir em Isso. baixa na segunda-feira. Então, as ações dele, inclusive militares, são calculadas em como funciona a bolsa, pelo menos. Ele quer segurar os mercados, né? Quer segurar os Ele quer- mercados. Igor, mas o problema é o seguinte: ele é muito bom em narrativa, mas quem vai abastecer o carro vai perceber que a coisa não tá bem assim, né? Mas ele consegue segurar. Ele conseguiria segurar o preço da gasolina pro cara na bomba lá no posto com dinheiro, mesmo estando todo enrolado na dívida pública e tudo mais? Provavelmente sim, né? A gente viu aqui em Subsídio, né? 2022. Em 2022, a gente viu aqui, por exemplo, nas eleições para presidente, que o Bolsonaro, na época, deu uma segurada nos impostos e o Estado meio que forçou os estados a segurarem a onda nos impostos dos combustíveis também. Então, alguma manobra pode ser possível ali do ponto de vista político para segurar ali dentro, né? Olha, cara, o governo não faz muita coisa, mas não faz tudo. Eles já estão fazendo algumas manobras. Porque, por exemplo, quer ver um negócio? Tem uma lei americana do século XIX, eu esqueci o nome dela agora, Tá. que os navios, o comércio entre portos americanos só pode ser feito por navios fabricados nos Estados Unidos. Olha a coisa, olha como é que é. A lei do século XIX não aboliram. O que está acontecendo? Começou a faltar gás nos Estados Unidos, porque você não tinha só navio americano para atender eles quase não fabricam mais navios, para atender o consumo interno. Ele precisou suspender essa lei acho, por 60 dias para que navios estrangeiros abastecessem os portos com gás aí, e outros tipos de mercadorias. Então, assim, há um limite porque ele pode fazer, cara. Há um limite porque ele pode fazer. A situação americana já não estava muito boa, está bastante complicado, né, Igor? Você quer ver uma coisa? A gente tem visto, aí você entrevista muita gente, você é um cara que tem podcast, sempre bem informado, você recebe todo tipo de informação. Passa todo tipo de gente aqui, né? Todas as disciplinas. Você sabe que a situação nos Estados Unidos está ficando complicada de uns anos para cá. É uma realidade. O pessoal não quer entender, mas tem mais de 400 mil sem teto lá dentro. Um país rico que nem aquele ali, né? É complicado. Então, assim, eu não sei até quando ele vai conseguir fazer isso daí. E você viu esse fim de semana as manifestações. Uhum. É difícil, eu não posso cravar para você, seria uma irresponsabilidade com você e com seu público, que nos depositam a confiança, nos recebem aqui, de eu chegar e falar, ó, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, mas ele não tá numa situação boa, né? Ele começou uma guerra porque começar uma guerra, cara, até um orangotango começa. Você bota o orangotango lá na presidência, ele começa. Acabar com ela é um pouquinho mais complicado. Um pouquinho mais. Você acha que, vamos lá, é complicado mesmo, ou pode ser que vire uma questão de ego aqui? Porque, vamos lá, com certeza existe a percepção internacional dos países, né? Com certeza. Agora, existe também o ego dos seus líderes, né? Então, será que existiria um caminho humano, eu vou chamar, de terminar essa guerra daí antes dela ficar uma coisa meio que incontrolável a ponto de atrapalhar mesmo pra valer? Porque você acha isso possível? Ou você acha que os líderes de Estado jamais seriam capazes de pô, tá, fiz merda aqui, senta aqui, vamos trocar uma ideia aí e consertar? Ó, eu vou te contar um negócio. Em 2014,
ou 2016, lembro bem, é 2014. O Barack Obama assinou um tratado com o Irã chamado JCPOA, que era o Tratado de Limitação do Enriquecimento de Urânio do Irã. Muito bem. O Trump fez campanha descendo a lenha nesse tratado. Aí, em 2018, ele na presidência, ele rasgou o tratado. Aí o Irã falou, bom, não tem mais tratado, eu vou enriquecer do jeito que eu quiser agora. O Trump rasgou. Entra o Biden em 2020. O Biden ficou 4 anos negociando com o Irã para conseguir esse tratado. Não conseguiu. 4 anos. O Irã enrolou eles. Aí o Trump voltou e falou que ele queria o tratado agora. O tratado que ele rasgou. E aí o Irã enrolou e começou a guerra. Então, assim, a situação do Trump hoje, você quer entender, é bem fácil. Eu vou explicar, você vai entender. Tá. Sabe aquelas ocorrências do corpo de bombeiro que o gatinho subiu na árvore, o bombeiro tem que vir para tirar ele, o gato não sabe descer? O Trump subiu numa árvore que ele não sabe descer. Porque, ô Igor, o problema é o seguinte, você pode até dizer, ó, ganhei, tô saindo. Se o Irã continuar lá em Hormuz, ninguém vai acreditar em você. Eles estão cobrando 2 milhões de dólares por cada petroleiro. Para passar ali. E só passa país que eles deixarem. Então tá passando Índia, tá passando China, né? Acho que agora vai passar Indonésia também, não sei qual país aí. Brasileiro deve passar lá também. Então, assim, quem é que vai acreditar, cara? Porque, por exemplo, como é que acabou a guerra do Vietnã? O Nixon foi eleito com a promessa de acabar com a guerra, ele acabou. O que ele fez? Foi um acordo mais... Falou, olha, tem 500 pilotos americanos prisioneiros em Hanoi. Você liberta essa porra e eu paro a minha intervenção. O Vietnã tá bom, tá excelente pra mim. Você liberta essa porra e você vai fazer um cessar-fogo. Não, o senhor pode deixar que eu vou fazer um cessar-fogo. Fica tranquilo. 2 anos depois, eles varreram o Vietnã do Sul. Varreram. Simplesmente varreram. Entregou os pilotos e falou, você quer? Pode levar, esses caras aqui estão comendo meu arroz aqui. Pode levar essa porra pra você. E o Nixon vendeu como se fosse uma vitória e tal. Mas todo mundo sabia que eles perderam. Eu fiz um vídeo uma vez, né, sobre um fantasma da guerra do Vietnã, que os Estados Unidos... Qual era o lema do Nixon? Paz com honra. Ele não conseguiu nem a paz e saiu desonrado. Então, Igor, eu vou te falar uma coisa. A coisa mais difícil da vida é acabar com uma guerra. Tô te falando em termos pragmáticos, tá? Qual que é um bom exemplo de uma guerra finalizada, ô Farinazzo? Tu tem alguma... Tirando aquelas que o oponente foi totalmente destruído, eu tô falando que guerras que chegaram ao fim por meio de um acordo. Teve alguma que foi legal ou sempre é uma merda? Não, teve. É a própria Chechênia, cara. A Rússia fez 2 guerras com a Chechênia. O Putin venceu a segunda, mas no dia seguinte, acabou a guerra, eles já entraram com engenharia, com investimento, com caminhão, reconstruíram. A Chechênia tá lutando do lado da Rússia hoje na guerra da Ucrânia. É a primeira coisa que eles fizeram. Acabou a guerra, acabou. Acabou. Quem perdeu, tá, perdão pra todo mundo aí. Agora vamos com obra, cara. Vamos com obra, investimento, vamos reconstruir prédio, abre avenida aqui e tal. Acabou, cara, o país se integrou. Hoje os chechenos estão entre os combatentes mais ferozes ao lado da Rússia, cara. Então, Igor, o que acontece? A gente chama de paz justa. A paz que o Trump quer é a paz dos cemitérios. Eu vou bombardear o Irã até acabar. Não vai funcionar, cara. É o que eu te falei. O Rami Igra, do Mossad, ele falou, não tem como sem o boots on the ground, cara. E esses caras, o Igor, Israel tem uns analistas muito bons. Aí já vão dizer agora que eu sou sionista, tá? Mas eles têm uns analistas bons, é uma verdade, é um pessoal que dá de 10-0 nos Estados Unidos, em termos de análise mesmo, falar pra você, olha, cara, essa coisa aqui não adianta, esse negócio é cinza, não é verde, é cinza. Entendi. São os caras bons. E ele falou, olha, sem o boots on the ground não tem como. Agora, boots on the ground do Irã, você pode pôr de 200 a 500 mil soldados, cara. Da onde o Trump vai tirar isso aí? Que jeito? O americano não quer servir. Sabe qual é a idade limite para alistamentos do exército americano hoje? 42 anos de idade. Porque ninguém quer servir. 42 anos. 42. Porque o cara vai servir, ou ele é viciado em drogas, ou ele tá gordo, ou ele tem uma doença, ou ele é ladrão de toca-fita. Toca-fita não tem. Mas os caras não são... Os veteranos são respeitados na sociedade americana, não são? Mais ou menos, né? Tem muitos veteranos sem teto hoje. Porque tem uma coisa que ninguém fala, que é o TPT, transtorno de estresse pós-traumático. Muita gente fica doido, cara. Teve um caso na Inglaterra, é triste até te contar isso aí. Foi o seguinte,
O cara era um herói do Serviço Especial da Inglaterra. Herói mesmo, das Forças Especiais. Quando teve terroristas do Baluquistão sequestrar a embaixada iraniana em Londres, a Margaret Thatcher autorizou a invasão da embaixada. Esse cara foi um dos caras que teve lá, que invadiu e matou os terroristas. Depois ele lutou. O cara era foda pra caralho. Sabe como esse cara terminou a vida? Virou pedófilo. É o transtorno do estresse pós-traumático. A cabeça do cara. Então tem muito veterano americano em situação de sem teto. São nos últimos 20 anos, teve mais de 140 mil suicídios de veteranos. Então é um problema que ninguém fala. O problema de veteranos é um problema seríssimo, cara. Bom, Bom, se a gente for pensar que a guerra está evoluindo para esse tipo de arma, os drones, isso daí é um outro problema que é resolvido também. Porque, de fato, quando a gente a gente faz guerra há muito tempo, né? Como espécie. Sim. Né? O ser humano é violento. Né? Mas para poder parar, mas na escala que a gente está fazendo agora, com o foco que a gente está fazendo agora, com a quantidade que tem, por exemplo, nos Estados Unidos de veteranos, tu consegue ver e olhar na passagem do tempo qual que é o impacto da guerra décadas depois que a guerra já acabou, em quem estava na guerra também, não é? Sim. Esse você está falando, que é o TPT, né? Sim, TPT. Mas lá Igor, é um problema complicado nos Estados Unidos. Porque você sabe aquele problema. Que eu vou te dar um outro exemplo. Tem uma companhia, olha só como é que as coisas são, situação social americana. Tem uma companhia sul-coreana chamada Rama. Então, o Trump fez uma pressão muito grande no governo da Coreia do Sul para a Rama vir para os Estados Unidos, porque o americano tem um problema agora de fabricação de navio, que a indústria americana está quebrada. O Reagan quebrou a indústria naval dos Estados Unidos, que ele tirou os subsídios. E essa Rama se instalou na Filadélfia, eles pretendem... Então, o que a Rama está fazendo? Estão trazendo máquinas, vão robotizar o estaleiro e estão formando mão de obra. Aí eu estava vendo uma reportagem de um canal que eu acho fantástico, é o 60 Minutes americano, um canal maravilhoso. Eu gosto muito deles, das análises deles, né? E aí eles entrevistaram, olha só, a moça era babá. Babá. E agora ela vai trabalhar no estaleiro. De babá, ela tá fazendo solda. O trabalho do estaleiro é o pior que você pode imaginar, cara. É barulhento, é quente pra caralho no verão, é gelado no inverno, é perigosíssimo, porque você lida com estruturas pesadas. Aí a moça foi entrevistar ela, né? Não, e aí tal, você era babá, e agora você vai trabalhar como soldadora? Não, vou trabalhar como soldadora, tal. E qual é o seu principal incentivo? Falei, eles pagam um plano de saúde. Tá bom pra você? Isso é os Estados Unidos hoje, cara. Isso é o quadro social americano.